Continuando a correção, no exercício 11, nós temos o seguinte. Numa universidade, há 21.695 alunos matriculados. Desses, 15.733 são mulheres. A porcentagem aproximada de mulheres matriculadas nessa universidade em relação ao número de alunos matriculados é de quanto? Bom, o total de alunos matriculados, 21.695. Como é que a gente representa o total em porcentagem? 100%. Então a pergunta é, 15.733 mulheres representam quantos por cento de matrículas? Bom, diminuiu aqui o número de pessoas, a porcentagem vai diminuir também. Então aqui você tem grandezas diretamente proporcionais, significa que você pode multiplicar cruzado. Então 21.695 vezes x e 15.733 vezes 100. Então isso significa que se você dividir esse número 1.573.300 por 21.695, você vai achar aproximadamente 72%. Portanto, se você marcou a alternativa D, você acertou. Questão número 12 diz assim. Janaína comprou um refrigerador pagando à vista o valor de R$ 1.746. Esse valor pago por ela sofreu um desconto de 10% em relação ao valor real. Então, antes, esse refrigerador custava um X. Ao receber o desconto de 10%, veio para esse valor aqui, ó. Então, a pergunta é, qual é o valor do refrigerador? Então, a pergunta é bem objetiva. Qual é o valor do refrigerador na sua totalidade antes do desconto? Ou seja, os 100% vale qual preço? Sabendo que 1.746 é o valor já com 10% de desconto. Ou seja, se antes o refrigerador valia 100%, ao receber 10% de desconto, ele passou a valer 90%. Pronto. Grandezas diretamente proporcionais, então você multiplica cruzado. 90 vezes x, 1.746 vezes 100. Então, quando você faz 174.600 dividido por 90, você vai encontrar exatamente, vamos lá, 174.600 dividido por 90, R$ 1.940. Então, se você marcou a alternativa a letra A, você acertou. Esse exercício foi muito bom porque tem que prestar atenção nisso. Esse valor já é o valor após o desconto. Então, ele não vale 100%. Então, se antes o valor do refrigerador era 100%, ao receber 10% de desconto, ele passa automaticamente a valer 90%, ok? Exercício número 13 diz assim. Para atender a uma encomenda de uma determinada quantidade de camisetas, uma fábrica produziu 40% da encomenda em uma semana e 60% na semana seguinte. As porcentagens de camisetas com defeitos produzidas na primeira e na segunda semana foram 9% e 4%, respectivamente. Nessa encomenda, a porcentagem de camisetas com defeito foi... Bom, essa fábrica produziu uma certa quantidade de camisetas que a gente não sabe. Só que na primeira semana, ela entregou 40% da encomenda. Só que desses 40% que ela entregou, 9% estava com defeito. 9% com defeito. Ou seja,
Como é que a gente faz para calcular a porcentagem real das camisetas aqui? Que a gente não sabe a quantidade numérica. Então aqui você vai calcular 9% de 40%. Como é que a gente calcula 9% de 40%? Ué, 9 sobre 100 vezes 40 sobre 100. Então aqui nós já podemos simplificar um zero de cima com um zero de baixo. Então sobrou 9 vezes 4, 36. 100 vezes 10, 1000. Como o meu objetivo é encontrar um valor em porcentagem, eu vou simplificar por 10. Por que por 10? Para esse 1000 ser transformado em 100. Porcentagem é uma fração sobre 100. Então, 36 dividido por 10 vai dar 3,6. E 1000 dividido por 10 vai dar 100. Ou seja, na primeira semana, 3,6% do total numérico de camisetas estava com defeito. O pensamento é o mesmo para a segunda semana. Na segunda semana, a fábrica entregou 60% da encomenda. Só que desses 60%, 4% estava com defeito. Ou seja, se você quer a porcentagem da parte numérica, da quantidade numérica dessas camisetas, você tem que calcular 4% de 60%. E como é que você faz isso? 4 sobre 100 vezes 60 sobre 100. Então, eu já posso simplificar um zero de cima com um zero de baixo. 4 vezes 6, 24. E 100 vezes 10 vai dar 1000. Então, vou usar a mesma estratégia. Vou simplificar por 10 para chegar num resultado de porcentagem. Então, você tem aqui 24 dividido por 10, 2,4. E 1000 dividido por 10 vai dar 100, ou seja, 2,4%. Então, olha a pergunta aqui agora. A pergunta diz, nessa encomenda, a porcentagem de camisetas com defeito foi quanto? Então, total de camisetas com defeito em porcentagem. 3,6 mais 2,4. Ou seja, 6% do total produzido estava com defeito. Então, se você marcou a alternativa B, você acertou.